A paz do Senhor. Aqui é o professor Jonatas. Seja bem-vindo a mais uma aula desta série da doutrina da eleição. Nós estamos estudando vários tópicos sobre esta doutrina, lembrando que existem vários tipos de eleição na Bíblia. Nós já estudamos sobre a eleição de Cristo e nós estamos estudando a eleição de Israel. Na aula de número 6, nós começamos a enfatizar o motivo de Deus ter escolhido a nação de Israel. Naquela aula, que eu lhe aconselho a acompanhar, a partir dela, eu fiz uma pergunta: por que Deus escolheu Israel? E nós estamos fazendo uma análise de vários pontos do livro do Gênesis, do Êxodo, enfim, no Pentateuco, para tentarmos entender o motivo de Deus ter escolhido a nação de Israel. Eu lhe sugiro assistir às aulas anteriores, para você compreender essa linha de raciocínio que nós estamos traçando aqui. Nesta aula de hoje, eu quero enfatizar um ponto na vida do patriarca Abraão. Nós vimos na aula anterior que no Gênesis capítulo 15, Deus decidiu fazer uma aliança com Abraão. Porém, nesta aula especialmente, eu queria enfatizar, irmãos, alguns paradoxos na chamada de Abraão. Eu coloquei alguns pontos que eu queria que você atentasse muito bem. Por quê? Existem alguns contrastes na vida desse patriarca Abraão. Por exemplo, ele fazia parte de uma família politeísta. Poli significa vários e teísta vem de theos, Deus, ou seja, politeísta significa uma pessoa que adora vários deuses. Você pode ler, por exemplo, Josué capítulo 24, versículo 2, que diz que Abraão, seu pai Terá, eles serviam outros deuses. Segundo ponto, Abraão fazia parte e morava numa cidade idólatra. Abraão residia na cidade de Ur dos Caldeus, como está escrito em Gênesis capítulo 11, versículo 31. O que significa isso? Naquela época, na grande região chamada Mesopotâmia, a cidade de Ur dos Caldeus era a cidade mais desenvolvida do momento. Porém, era uma cidade extremamente pagã, idólatra, cheia de deuses. Inclusive, foi naquela região que surgiu o que nós conhecemos como idolatria. Não esqueça que Caldeus era outro nome para a terra de Sinar, ou Babel. Ali que surgiu a Grande Babilônia. A Babilônia entrou na Bíblia Sagrada como símbolo de rebelião. Ela surge lá no Gênesis e também nós vemos ela lá em Apocalipse, quando a Bíblia revela que no final, na grande tribulação, a grande Babilônia, chamada de a grande meretriz, vai cair. Então perceba que Abraão surge nesse cenário, numa cidade idólatra. Um outro ponto, um outro paradoxo na chamada de Abraão é que a sua esposa era estéril. Gênesis capítulo 11, versículo 30 diz que Sarai significa Jeová é o Senhor. Sarai era estéril, não podia ter filhos. Como Abraão poderia ser pai de uma grande nação se sua esposa não podia ter filhos? Outro ponto, outro paradoxo na chamada de Abraão é que ele tinha uma riqueza adquirida. Em Gênesis capítulo 12, versículo 5, quando diz que Abraão partiu para Canaã, ele levou consigo todos os bens que havia adquirido. Falei numa aula anterior que Abraão não saiu em direção a Canaã, ele não saiu para ser rico. Ele já era rico, ele já tinha riqueza. Ele não saiu para fazer um projeto particular, cumprir um projeto particular em sua vida. Ele saiu para obedecer a Deus e fazer parte do projeto de Deus.
Ele já era rico. Tem pessoas que querem fazer a obra de Deus vislumbrando riquezas. Abraão, nosso pai da fé, foi o contrário. Ele já era rico. Outro paradoxo na chamada de Abraão é que a terra da promessa estava ocupada. Em Gênesis capítulo 12, versículo 6, está escrito que quando Abraão chegou em Canaã, os cananeus estavam lá. Alguém pode olhar, mas espera aí, como é que esta terra foi prometida a Abraão e já tinha povo ali, já tinha gente ali ocupando aquela terra? É um paradoxo. Um outro paradoxo que eu vejo na chamada de Abraão é que houve uma crise em Canaã, na terra da promessa. Se você ler Gênesis capítulo 12, versículo 10, diz que houve uma grande fome naquela região. Perceba que o nosso patriarca Abraão, nosso pai na fé, ele não esteve isento das crises. As crises fazem parte do projeto de Deus. Elas estão incluídas. Outro ponto que eu vejo na vida de Abraão, a disputa na sua família. Em Gênesis capítulo 13, versículo 7, está escrito que os pastores do seu sobrinho Ló estavam disputando terras com os pastores dele, do patriarca Abraão. Houve ali um grande conflito familiar. Interessante que Abraão foi tão educado que ele deixou Ló escolher, porque o espaço não dava mais para os pastores dos dois permanecerem ali. E Ló olhou as campinas, né? E é interessante que o texto diz que quando ele olhou as campinas e viu uma cena belíssima, ele olhou e disse: são como o jardim do Éden. Às vezes, pela visão humana, parece um jardim do Éden, mas não esqueça que no futuro aquela terra se transformou em Sodoma e Gomorra, que foi até mesmo destruída por Deus. Ló foi para ali. Um outro ponto é que depois que Ló está estabelecido em Sodoma, houve um sequestro dele. Ló foi sequestrado naquela guerra daqueles reis, como está escrito em Gênesis capítulo 14. Um outro contraste que me chama a atenção na vida de Abraão é que ele não tinha herdeiro. Em Gênesis 15, versículo 2, quando o Senhor aparece a Abraão, ele diz: eu não tenho herdeiro. Então perceba que a vida de Abraão, a sua chamada, tem muitos contrastes, muitos paradoxos. Eu entendo, irmão, que a vida do servo de Deus é uma vida de contrastes. Nós não estamos dentro de uma bolha, nós não estamos isentos. Nós temos que pisar no chão, pisar na terra. Nós temos que tirar as sandálias dos pés e pisar nesse terreno. Deus nos chama para esta realidade. Nós não somos X-Men, nós não somos pessoas de outro planeta, nós somos gente de carne e osso. É esse o tipo de pessoa que Deus chama. Eu queria destacar um ponto aqui para vocês. A lógica humana e a lógica divina. Nós não podemos entender a lógica divina. O nosso intelecto humano não compreende Deus. Não conseguimos entender a lógica de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus não é normal como nós gostaríamos que ele fosse. Porque a lógica de Deus está muito acima da nossa. Inclusive, quando Deus nos chama para servi-lo, ele nos chama a andarmos pela fé. Nós lemos, e já falamos em aulas anteriores, nós lemos Hebreus capítulo 11, que diz que pela fé Abraão obedeceu o chamado de Deus. Ou seja, fé está casada com obediência. O chamado de Deus nos chama para pisarmos em terreno que não é sólido, em terreno incerto, em terreno que nós não temos o controle. A lógica de Deus nos chama para isso. É por isso que Paulo fala em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que o crente não anda por vista, mas anda pela fé. Andar pela fé é andar na lógica de Deus, é andar na lógica do Senhor, não na lógica humana.
É curioso que Deus falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, tira as tuas sandálias e pisa no meu chão, pisa no meu solo, no meu terreno, pisa no meu projeto, vem comigo, né? Anda na minha dimensão. Eu quero destacar, irmãos, um último ponto é que Paulo destaca a chamada loucura de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. É uma figura de linguagem isso, mas é verdade. Quando Paulo fala da loucura de Deus, ele está apontando para a lógica de Deus. A lógica de Deus não cabe dentro da nossa lógica. É por isso que a chamada de Abraão é cheia de paradoxos, de contrastes. E a vida de todo aquele que serve a Deus não é diferente. Nós temos que andar na lógica de Deus, no projeto de Deus, nos caminhos de Deus. É por isso que na próxima aula nós vamos ver Deus chamando Abraão para fazer uma aliança com ele. E nós vamos ver algumas loucuras que Deus fez com Abraão e através de Abraão. Continue conosco. Deus nos abençoe. Até a próxima aula.